Gente, hoje eu trouxe um gestor de tráfego para conversar com a gente sobre o universo digital, mídia paga, mídia orgânica, marketing de influência. Tô super feliz que eu consegui trazer meu colega de trabalho há tanto tempo, meu parceiro, meu amigo, Eliezer de Sim, Oliveira. Eli, obrigada por ter vindo. que eu agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite, até porque você é reservado, que eu sei. Muito trabalho, muitas Muita coisas, né, agenda, muitos clientes. filho. Aham. Mas é o quê? Você estava me falando antes de gravar, a gente trabalha aí junto há uns 15 anos, né? 15 anos, mais de 15 anos. E a gente era jovem, né? Ele é. É, nossa, faz muito tempo. Na época não existia nem o anúncio no Meta ainda, né. Querido, não tinha. Eu estava pensando Era isso antes de começar. Você começou como Google, uhum. só, né? É, só Google. E tu lembra que tinha que fazer prova? Não sei se ainda tem que fazer prova, mas na época a gente tinha que Tem, mas fazer prova. hoje não é mais obrigatório, né, tem a questão dos Uhum. selos, mas antigamente tinha que fazer uma prova e pagava em dólar ainda. Hoje em dia, como foi? É Isso! $100 ainda. Para a gente poder mexer na ferramenta, Uhum. né, como agência, digamos assim. Sim, é, você pagava $100, hoje em dia é uma É de graça? não. Ah, tá, ainda Ele não, é de paga. graça, acho que ele é de graça, sim. Tá, Ele tem mas entendi. hoje em dia antigamente era uma prova, hoje em dia ele tem uma prova Para para cada cada selo. rede, para cada selo, daí tem várias provas para vídeo, prova para pesquisa, prova para Essa é uma memória que eu tenho, porque eu me lembro da gente ficar tenso, assim, quando você ia fazer a uhum. prova, né. É, não, era um negócio assim, tu podia sair dali, se tinha o tempo de resposta, você tinha que responder as perguntas ali, não conseguia fechar, às vezes para Tinha tempo, né, é é, verdade, é. Que legal. Bom, isso mostra, né, a tua experiência por si só, porque só o tempo que você tá mexendo na uhum, ferramenta, você passou por quantas atualizações, né? muitas. Muitas. Tudo mudou, né? Uhum. É, toda vez se muda agora, tem uma mudança mais radical aí, né? Mas foram muitas mudanças, muitas coisinhas E eu mudando. lembro que tu estava com a gente quando a gente começou a fazer Facebook orgânico ainda, e depois, Uhum. nossa, muito depois começou a questão de anúncio, né? Sim, é. Então no Meta tu opera desde que começou. Também desde que começou. Primeiro a gente fazia os anúncios no Facebook, daí depois agora é muito mais Instagram, né? Tá muito mais Sim, é em alta. verdade, nem tinha Instagram. Então, já faz bastante tempo. Ai, Muitas, você nem muitas precisa. atualizações, né? Ai, muitas emoções É, também, também. né, você tem que estar sempre se atualizando. Isso deve ser um certo dilema, assim, porque muda muito e relativamente rápido, e às vezes o cliente, né, que obviamente não tem que estudar isso, até por isso que ele nos contrata, te Uhum. contrata, tudo, eh, às vezes ele ainda acha que funciona de uma forma, que é aquilo que está popularizado no mercado, e aí você tem que explicar que já não é mais assim, né. Sim. Pelo menos esses dias eu te vi ali com um cliente dando uma explicação sobre primeiro que eu lembro muito, assim, que foi dessa quebra de paradigma, foi que as buscas os resultados de busca começaram a ser personalizados, antes era igual Uhum. para todo mundo, lembra? Sim, Aí a gente tinha que sim. explicar para o cliente que o que ele via não era igual ao que a gente via e tal. É, o cliente procurava e não achava o anúncio dele, né? E isso foi. E antigamente ele achava, hoje em dia cada vez é mais personalizado, né? O Google tenta entender. Hoje em dia a inteligência artificial está entrando para mudar tudo dentro do Google, né? Então vai ter muitas mudanças por aí. É, e até isso que tu estava explicando para essa cliente esses dias, que ai, eu nem me lembro, Eliezer, em Aí, acho que a profundidade, intenção, né? é A intenção por trás da intenção. pesquisa, né? É, isso é uma Isso. coisa que já tinha um pouco antes ali, mas cada vez mais com a inteligência artificial o Google consegue entender o que você quer, o que você está buscando, não só a palavra que você digitou, né? O que você realmente quer através daquela pesquisa ali. E cada vez trazer mais a inteligência, trazer mais ferramentas, mais coisas para tornar a pesquisa mais personalizada, né? Trazer aquele resultado que você não precisa ficar procurando muito dentro do próprio Google o que você chamou mais sua atenção, né? Já é uma coisa já certa para você. Mas é tipo assim, vamos supor,
Até não sei se tu assistiu Black Mirror, mas quando fala de intenção, eu penso, cara, os caras lá na série tem um episódio que eles prendem um cara porque no futuro ele não é que eles preveem o futuro, mas a inteligência artificial vê que pelo comportamento dele, enfim, ele tem tendência a matar alguém. Aí antes que ele Uhum. mate, já prende. E no Sim, Google é tipo, essa coisa da intenção é tipo assim, sempre que a Milena busca por roupa, ela acaba comprando. Aí, então eu já vou exibir com essa intenção de conversão, é alguma sim, coisa sim. assim? A questão da intenção ali por trás da compra, né, ou da pesquisa, o Google ele já vai ter esse histórico, né? A rede social já vai ter esse histórico. Então você está navegando ali no Google, você está fazendo pesquisa. Uhum, Se você vai pesquisar ali por roupa, ele sabe que a tua tendência é ver aquele determinado tipo de roupa uhum. e se você realiza compras online ou não. Tanto é que Sim. o Meta, o Google, eles têm, o Meta principalmente, ele tem lá um interesse que é compradores envolvidos. Hum. Então ele já sabe quem tem tendência a comprar online e o tipo de coisa que você compra, E né? daí é Então já tipo por faixa etária, interesses, gênero, essas coisas? isso. Cada vez mais ele tem assim, ele tá ampliando um pouco. Tanto o Google como o Meta, eles estão tirando alguns interesses, tentando deixar o algoritmo trabalhar, Tá. né? Vamos pegar o Google lá. Antigamente, no Google, você fazia um anúncio, você colocava o textinho Uhum. da primeira linha, da segunda linha, Sim. aí você colocava o URL que você queria, o título 1, título 2. Hoje você já mudou, você já coloca vários. Por quê? Porque a inteligência artificial do Google Hum. vai montar um anúncio que se adequa melhor a cada cliente, Tá, né? Então, é personalizar a pesquisa. E como ele já sabe o que cada cliente tem tá. interesse pelo histórico de navegação, né? Lembrando, YouTube também Sim, é pesquisa. é pesquisado, o YouTube do Google, o vídeo que você está vendo no YouTube, Sim, o Google sabe o assunto que ele está sim. falando. E esse assunto ele já sabe que você tem interesse, então numa pesquisa futura, ele já vai Sim. mostrar algo relacionado àquilo lá para você, né? Mas e aí as pessoas que usam navegação anônima, funciona para Então, daí ele vai pegar um histórico geral, né? Um comportamento geral, um né? comportamento mais padrão para aquilo? Isso. Tá, Mas assim, são poucas pessoas que usam o sim. celular e bloqueiam isso, Comparado com né? o volume de gente é Exatamente. pouco. Você faz, Aham. você vai fazer check-in em algum lugar, Sim. você vai fazer outras coisas que vão acabar dando uma Um ferramenta, um rastreio, rastreio né? pro Google. Aham, Sabe aquela coisa que acho que todo mundo já percebeu, que você tá, às vezes, falando, isso funciona muito com meta, né? aham. Dizem que não existe. Ah, tá. Sabe? Você fala de alguma coisa e Sim. de repente aparece aquela coisa pra você. Sim, já me perguntaram se é verdade que escuta, e eu falei: "Gente, eu É. também queria saber". Então, a princípio não, Sim. né? Mas assim, todo mundo já acabou percebendo isso, mas às vezes você já pesquisou aquilo, você já navegou naquilo. Você está navegando numa rede social, a partir do momento que você para um pouquinho num post, Ele já sabe ele que já te entende. interessou. Ele já entendeu o teu comportamento, ele entende que aquele assunto, aquele conteúdo ou aquele produto chamou tua atenção. Uhum. Então ele vai mostrar mais daqueles, mais produtos ou mais conteúdos daqueles para você, Exato, mesmo né? isso é até difícil né, das pessoas se darem conta. Mesmo que eu não curta, não comente, se eu parei a minha tela, eu demonstrei interesse, né, Exatamente. assisti o vídeo ou fiquei no na imagem. Boa. Exatamente. Então, assim, tanto o Google como a Meta, eles têm esse rastreio, eles tentam entender porque cada vez mais precisa personalizar a pesquisa, né? Uhum. Trazer uma coisa mais, um resultado mais real para a pessoa, né? Então, e aí tu sabe que eu até fui me aprofundando, levei para esse lado, assim, porque é sobre as mudanças que houveram e sobre ter que explicar sempre para cliente, parece, ó, não é mais assim, aí o cliente fica meio perdido, né? Porque tipo, Uhum. ai, tudo que eu sabia parece ele tá me dizendo que não. E às vezes é difícil ter que dar essa notícia para o cliente, né? Eu tive uma situação assim, acho que esse mês, aqui no começo do mês, que é um cliente que ele gosta muito de trabalhar com palavras exatas no Google. Ah, tá. Porque assim, o ticket médio dele é alto, né? Uhum, Ele é um dermatologista uhum. e ele quer trabalhar com produtos específicos, setores específicos, né? Tá. Então,
ele vai, quando vai fazer o cliente fazer a pesquisa, ele não queria aparecer de uma forma genérica. Tá, Por exemplo, um serviço que ele presta é depilação a laser, mas não é depilação a laser em qualquer lugar. É com um tá, dermatologista, para quem tem uma pele específica. tá. E ele não queria aparecer para todo mundo. Uhum, E ele usa a palavra exata, uhum, né? A correspondência exata, que uhum. até contextualizando, ela, quando a pessoa pesquisa por depilação a laser como dermatologista, ele só vai aparecer se a pessoa pesquisar exatamente assim. Tá. Só que o Google está acabando com isso. Aos pouquinhos, ele está fazendo você deixar as palavras mais amplas. Eu acredito que daqui a algum tempo isso vai acabar, vai ter só palavra ampla. Sério? Eu acho que a tendência é acontecer isso, né? Por quê? Porque eles querem trazer a inteligência. Eles Uhum, querem trazer o como que o usuário vai buscar, né? O que ele tem por trás dessa pesquisa uhum, e entregar algo que às vezes o cliente ou a gente como gestor não tem capacidade de entender. Porque quando a gente vai uhum. fazer uma campanha, a gente não vai entender a necessidade de cada indivíduo, né? A Sim, gente tenta entender a necessidade geral do mercado. sim. E acho que a inteligência artificial vem para isso, para entender a necessidade de cada pessoa ali no Mas é Google, né? difícil de entender, sabia? Me pondo agora na cadeira do total leigo, tipo o médico esse. Uhum. Me dá a impressão que é o contrário, me dá a impressão que deveria cada vez É. afunilar mais para entregar o que eu estou buscando, porque, por exemplo, se eu quiser fazer, pode ser essa depilação ou pode ser, por exemplo, procedimento estético. Tem hoje biomédico, tem dentista, Uhum. tem médico, tem até biólogo agora eles liberaram, né, desde que Sim. tem uma especialização em não sei o quê. E aí, de repente, o usuário, cara, eu quero fazer esse procedimento, mas para mim é imperativo que não seja com tal profissional ou que seja com tal profissional. Não te dá a impressão que daí vai meio que sujar meu resultado de Sim, busca? é o que o cliente falou. Ele Ah, falou: viu? olha, para mim, ele falou assim: para mim, se acontecer isso, eu vou parar de anunciar, Hum, porque ele não depende do Google. Né? O tá. Google é mais uma ferramenta que ele usa para trazer os clientes para ele. Mas assim, você explicar que É difícil, né? às vezes é aquela coisa, até isso é um exemplo que eu dei para ele. Às vezes um computador consegue fazer cálculos mais rápido que um ser humano. Sim. E aí acho que a inteligência artificial é essa, né? Por mais que acho que o grande ponto é você perder o controle, o Tá, medo de você perder o controle, tá. né? Você dá na mão do Google, do Aham, Meta, é isso, é perder o ou você controle. dá ali o teu dinheiro e não saber o resultado que você vai ter, Exatamente, né? O Meta Elias. tá partindo para isso também, né? Então, isso eu ia falar contigo, assim, mas vamos conversando, trocar a ordem. Eu ia falar contigo sobre a tua profissão, sobre gestor de tráfego, Uhum. porque tem N profissões aí que a gente sabe que vai acabar, né? A nossa de marketing em geral, vai afunilar sem dúvida. Vão ficar os bons, o humano, a conexão, tudo a gente sabe, mas fato é que o operacional vai ser substituído. Sim. E aí eu vi esses dias, né, uma matéria, acho que até encaminhei no nosso grupo, Uhum. anunciando que o Zuckerberg, né, o Meta, quer acabar com essa coisa do gestor de tráfego ir lá na ferramenta e botar o criativo e botar a palavra-chave, que em tese você colocaria em breve o teu Uhum. dinheiro lá e eles iriam, a Free. inteligência artificial faria tudo, até o criativo, até, sei lá, se eles vão pegar do teu site, do teu Uhum. Instagram, de onde é que eles vão pegar. E aí a gente fica meio assim, né? Porque tá evoluindo tão rápido que às vezes a gente acha que isso é para daqui a 2 anos e em 6 meses o troço tá acontecendo. Como É que tu rápido. tem visto isso, sabe? Eu acho que vai ser mais rápido do que a gente espera. Eu acho que nos próximos 2 anos vai mudar muita coisa. Muita coisa, Mas tu assim, acha né? que ainda tem espaço para gestores experientes Eu como acho que você, tem. por Eu acho que exemplo? tem porque pelo seguinte, hoje você, por mais que você tenha inteligência artificial, você tenha tudo, você precisa ter a inteligência É, humana, humana né? por trás do negócio, né? Você Uhum, precisa entender o comportamento, saber como se colocar lá, se você vai, como que você vai chegar no Google, porque o Google também está partindo para isso. Hoje uhum. em dia você vai criar uma conta nova, antigamente ele criava uma conta nova, tinha que começar a fazer tudo zero. Agora ele pergunta o teu site, ele já faz umas perguntas ali e já tenta jogar tudo pronto para você. Ah.
Lógico que para uma ferramenta como o Google e o Meta, quanto mais automático for, menos especialização tiver, Mas eles consomem tua mais grana. eles consomem o teu dinheiro, Uhum. né? É uma empresa que visa lucro, né? Sim, As duas óbvio. visam lucro, tem ação na bolsa e tudo. Então, eu acho que a tendência é eles partir para isso, mas eu acho que o gestor de tráfego ele vai trazer mesmo essa inteligência de mercado, Tá. de saber como se posicionar, como colocar, fazer ajustes Sim, no na momento ferramenta. de intervir. Exatamente, porque eu acho que a inteligência artificial, ela ainda comete muitas falhas, Sim, sem dúvida. né? Ainda comete. Até estava conversando com um amigo lá, que ele é engenheiro, Uhum. né? Engenheiro de sistemas, e conversando, como que a inteligência artificial, ele falou, essa inteligência artificial ainda é muito burra. Uhum. Ela ainda precisa de um humano para guiar ela, Uhum. né? Então, eu acho que o gestor de tráfego vai entrar aí. Mas o que talvez seja bom para o mercado é que ele vai ser como toda área de marketing, vão ficar os Uhum. estratégicos, né? Sim. Porque teve aí no pós-pandemia teve um boom, né? Que todo mundo era gestor de tráfego, um Uhum. inferno, assim. É. O social media passou por isso, o profissional de marketing passou por isso, o gestor de tráfego passou por isso. Eu, pelo menos, que tô nessa bolha do marketing digital, teve uma época que meu Instagram era só todo mundo é gestor de tráfego, né? Uhum. Então tem também uma depuração que acaba sendo boa Sim, para sim. quem é sério, para quem é experiente, né? Mas eu, assim, me colocando de novo na cadeira dos clientes, né, empresários que investem e tal, me sentiria extremamente desconfortável de colocar uma verba e deixar o algoritmo Uhum. trabalhar sozinho, né. Exatamente. É, assim, eu acho que vai ser o gestor de tráfego vai ser um consultor, né? Porque Uhum, o tráfego ali, por mais que você tenha que fazer o anúncio, por mais que toda essa parte operacional seja feita automático, uhum. não adianta nada você jogar o cliente para dentro do teu site, jogar o cliente para dentro do teu e-commerce e não saber se está jogando certo, se o e-commerce está entregando. Então, mas o gestor de tráfego acho que vai entrar como um consultor mesmo, sabe? Ajudar o cliente a saber se A tomar posicionar, a decisão. tomar decisão, a saber. É porque hoje é muito fácil, por exemplo, meta ali, você vai estar no teu Instagram, você clica no botão impulsionar, mas será que esse é o caminho? Será que é Exato. só impulsionar ali? Será que esse é o post certo para você patrocinar? Uhum. Será que a página, ou o WhatsApp, ou onde você está jogando, será que tá, é uma forma correta? Até porque claramente, igual tu falou, né, não são instituições filantrópicas. Todo cliente que tem a facilidade de apertar o botão impulsionar, nunca a ferramenta vai Uhum. alertar: "Olha, isso aqui vai te trazer alcance, mas não vai te trazer resultado", né. Essa Sim, consultoria sim, não, isso estratégica. não, né? Para eles, a partir do momento que você clicou, eles estão ganhando, E né? outra, tu lembra uma época que o Google fez um aplicativo que era uma coisa tipo um Google Ads muito resumidão, assim, nem emplacou o negócio, Uhum. Google Chegou. Express, sei lá, era um troço muito anunciar no Google Ads pelo celular rapidinho. Uhum. Teve, assim, uns 6 meses que aquilo os clientes perguntavam sobre aquilo, depois ninguém mais perguntava, nem me lembro o nome. Uhum. Mas é meio isso, assim, né, acho que vai dar certo se não for só caça-níquel, porque se Sim. for só para pegar o dinheiro, os clientes, coitados, eles perdem ali grana por um tempo, mas não se sustenta, né, Uhum. depois de 6 meses, um ano que o cara vê que não tá tendo resultado. Sim, sim. É, eu acho que assim, até acho que com a inteligência artificial bem configurada, já avançando, Uhum, eu acho que vai trazer resultado para o cliente, uhum, né? Cada vez mais vai ser automático, mas vai ter, você tem que ter essa inteligência também, uhum, de saber o que você está anunciando. Isso é um problema que às vezes acontece, né? A pessoa anuncia uma coisa, o cliente chega no site e não tem aquela informação. exato. Isso às vezes o cliente, no dia a dia do negócio, a gente não percebe alguns erros Uhum. do nosso próprio negócio, no e-commerce, às Isso é vezes. verdade, aí o consultor ajuda muito, né. Porque ele Exatamente. vem com o olhar de fora, não Uhum. viciado e etc. É. E assim, ó, o que eu ia te perguntar faz tempo, por isso que eu anotei para não esquecer. Todo mundo falando sobre isso, né, sobre tráfego, sobre as ferramentas, sobre, eu digo todo mundo, assim, os empresários, né, Uhum. que já investem no Sim. digital. Os clientes, eles estão mais informados do que antes, quando o digital era uma coisa mais obscura, mais longe, mais, né, "Ai, Uhum. não entendo que bicho é esse de marketing digital",
ou eles estão mais desinformados, já que também no Instagram da vida tem muito desserviço, né? Sim, sim. Tem muita gente vendendo ainda o fácil, rápido e barato. Então, como é que tu vê o nível de maturidade desses clientes que te procuram para fazer mídia paga, né? De entendimento geral de o que que é um retorno, o que que é possível fazer. Uhum. Eu acho que assim, a maioria dos clientes eles vêm sabendo mais ou menos, eu quero anunciar no Meta, eu quero anunciar no Google, e já é um pouco mais evoluído do que era antes, Tá. né? Muitos clientes às vezes já tentaram fazer por conta própria, né? Uhum. Principalmente no Meta, Ah, ele tá. já clicou no botão impulsionar, então Sim, ele já sabe um pouco como é que funciona, sim, né? Mas também é aquela coisa, é muita informação, tem sim. desinformação no meio também. Então, às vezes, na bagunça ali de muito conteúdo, a Uhum. pessoa não sabe mais o que ela tá fazendo. Ela começa a fazer ali, achar que tá funcionando e se perde, né? Certo. Então, eu acho que assim, é importante ver realmente o que funciona para cada negócio, entender quando que vale a pena fazer Google, quando que vale a pena fazer Meta, quais são as métricas que você tem que acompanhar, principalmente para o Uhum. empresário, saber o que que alguns conceitos básicos ali, o que que é uma taxa de conversão, qual que é o ROI, né? Até a gente estava conversando antes, Aham. né? Qual que é o ROI ideal? O ROI ideal não é o gestor de tráfego ele tem que definir, ele tem Espera. que vir do Lembra que as pessoas não sabem o que é ROI. O que que é ROI, Eliezer? Algumas pessoas podem não saber. retorno sobre investimento, né? O ROI Legal. sobre o retorno sobre investimento. É, Então, qual é o retorno ideal? Isso, qual é o retorno ideal? Mas isso depende muito de cada negócio, porque tem negócio que tem uma margem maior, tem negócio que tem margens mais estreitas, tem negócios que o ticket médio é maior, então o custo de aquisição desse cliente é mais fácil. Agora, um Aham. negócio de ticket médio baixo, Sim, por exemplo, uma papelaria. Tem um sim. cliente que é uma papelaria. Gente, o negócio deles, o ticket médio deles é 40, R$ 50. Nossa. Só que o Google não é mais tão barato anunciar que nem era antes. Exato. Né? Então para você conseguir um cliente ali, você vai pagar alguns 50 centavos, vamos dizer, Sim, 70 centavos para você conseguir um visitante no teu site. sim. Mas daí para você transformar esse visitante em comprador, Aham. o custo da aquisição acaba ficando muito caro ali, né? Então, depende muito do negócio, tem que entender, você tem que entender primeiro do teu negócio para também passar essas informações para o gestor de tráfego, né? Mas tem casos que daí tu fala para o cliente: "Não vale a pena investir"? Por exemplo, esse da papelaria acho um bom exemplo. Ou Uhum. qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha um ticket médio lá de 30, R$ 40, R$ 50, onde aliás, se for e-commerce, o frete já é por si um problema Uhum. de inviabilidade de operação, Sim. né. Mas ok, eu te procuro e daí quero fazer Google, esse meu ticket médio é muito baixinho e eu não sei, mas imagino que papelaria tem uma concorrência enorme no Google. Sim, não é Então tão grande, mas é, é porque o ticket médio é baixo, mas aí assim, tem aham. a questão de ticket médio baixo, eu sempre tento falar para o cliente o seguinte: pense que o tráfego ele vai ser importante para trazer novos clientes para você, mas Uhum. você vai ter que pensar estrategicamente como você vai manter esse cliente. Normalmente, produto de ticket médio baixo é de compra recorrente também. Tu precisa da recompra. Você Tá, precisa da recompra. Então, uma papelaria, esse cliente, quando ele veio para mim, o foco deles era material escolar. tá. O que que eu falei para eles? Sim, material escolar você vende uma vez no O ano, ano. 2 vezes Uhum, no ano. uhum. Você não vai conseguir ter recorrência nessa compra. Sim, Vocês precisam mudar o público de vocês, precisam trazer empresas, material de escritório. certo, que compra o ano Você inteiro. vai comprar material de escritório, uma empresa ela vai precisar comprar material de escritório todo mês. Sim. Então, todo mês ela vai vir aquele. Então, aquele cliente que você gastou para conseguir, você não pode perder ele Você assim. vai diluir o custo de aquisição ao longo do Exatamente. ano ou ao longo do Exatamente. lifetime value, né, ali. Você tem que Tem que trazer esse cliente, mas assim, você tem que. Quando o ticket médio é baixo, o custo para você trazer esse cliente é muito alto. uhum, Seja Google, seja Meta, é muito alto. Então você tem uhum. que trazer, você tem que reter esse cliente. E aí entram as outras estratégias digitais que não são necessariamente o tráfego pago, ou seja, sempre falo, né, o tráfego pago é teu funil aberto, é gente entrando o tempo Uhum. inteiro. Mas, por exemplo, você tem daí que ter e-mail marketing para nutrir essas Sim. pessoas comprando todo mês.
E outras estratégias que às vezes a gente ouve, né, e eu quero ouvir, se contigo também acontece, coisas como: "Ah, o e-mail marketing morreu", ou "Eu não preciso fazer rede social porque eu faço tráfego pago". Então tem um entendimento muitas vezes que as ferramentas são ou uma ou outra, e eu sempre falo assim: "Não é sobre ou uma ou outra, é sobre a união estratégica delas, Uhum. né. Se elas existem, elas têm um momento e um Sim, porquê". sim. É, tem que complementar, né, não adianta você ficar só numa coisa, você tem um pouquinho de cada coisa Uhum, faz o teu negócio girar, né. Você tem que uhum, ter a rede social, porque se você isso é uma coisa que é um comportamento, acho que do consumidor hoje. uhum, Ele procura no Google, ele uhum, visita o site, ele vai dar uma olhada na rede social, ele vê os produtos ali no Instagram, ele vê o conteúdo no Instagram, ele tenta entender se essa loja é confiável, se for uma primeira compra, uhum. se o serviço é bem prestado. Então ele passa às vezes por diversos lugares, vai no YouTube, dá uma olhada em alguns vídeos, então, tudo isso vai fazer com que esse cliente tenha sucesso, né? Você não pode estar focado em uma estratégia só. Uhum. Se você ficar focado em uma estratégia só, se você fizer só o Google e levar o cliente para dentro do site e você não tiver um post na tua rede social, o que esse cliente pensa? Ah, essa loja não Não existe, eu existe. não sei, essa empresa, seja um médico ou qualquer empresa de serviço, será que eles prestam um serviço bom? Será que, né? Uhum. Então tudo é complementar, né? Tudo ajuda. Você tem que ter tudo, né? E acho que essa ideia, né, de que realmente a primeira visita não converte normalmente, né. A maioria das vezes não. Não sei se tem uma média mais atualizada de quantas vezes a pessoa tem que visitar uma loja virtual, por exemplo, É, para comprar, depende muito do da ticket do produto, categoria, né? né. Mas assim, normalmente, assim, se a pessoa não conhece a empresa, e até a gente tem que entender que a maioria das lojas virtuais novas, Uhum, o cliente ele não conhece a empresa, exato. né? É diferente, vamos pegar lá no ramo de papelaria. Uhum. Calunga, todo mundo conhece. Então Sim, já vem com um nome forte, sim, né? Mas se você não tem um nome, uma marca já estabelecida, você tem que ganhar confiança. Tá? Tem tanto site falso aí que às vezes, por mais que a gente exato. fala, nossa, mas as pessoas já estão comprando muito mais online, mas as pessoas Desconfiança. têm desconfiança. E eu vejo muito disso. Tem clientes que têm marketplace e tem loja virtual. Aí que eu ia entrar, ótimo, porque você falou da Calunga, que é uma papelaria gigante, todo mundo conhece, mas o que acontece com quem não conhece é que compra no marketplace, né. Exatamente. Então, entra um pouquinho no marketplace versus loja própria, ou se Uhum. também é um complemento, enfim. Acho que é um complemento, né? Acho que sempre você não pode pensar, você não pode colocar todas as suas fichas num lugar só. Uhum. Porque lá eu me lembro que até lá quando começou o marketplace, né, a gente Lá começou a atrás. trabalhar, a gente fazia até uns cursos para o pessoal saber como lidar com os marketplaces. Eu sempre tentava comparar com o marketplace com shopping, né? Aham, Ele vai te trazer tráfego, ele é caro, ele aham. custa caro pro empresário, Comissão, né. mas ele traz o tráfego e traz a confiança que esse Uhum. empresário precisa. E muitas vezes é aquela coisa da primeira compra. Sim. O cliente ele vai lá comprar no Mercado Livre, numa Uhum. Shopee, numa Amazon, ele vai comprar pela primeira vez, só que você pode mandar Um um flyer? flyer, algum cupom de desconto para ele. Então, assim, ele comprou lá. Por quê? Porque ele tem confiança na loja. Muitas vezes os marketplaces conseguem um frete mais barato, Sim, né? sim. E muitas vezes ele comprou porque, assim, tá ali fácil no aplicativo, ele comprou, foi lá. Tem muitos clientes também que às vezes pegam no marketplace, procuram no Google a loja, Sim, é né. verdade, para ver se o preço tá mais Sim, e barato. às vezes por coisa local. A pessoa quer uma coisa local, quer uma entrega Ah, mais rápida, tá, ela às vezes tem até esse interesse na loja, ela procura no marketplace, ela tá. acha o produto, né, Uhum, e vai comprar tá. procura no Google ali, né, se você não tiver lá, É, você já não vai ser você já achado, não vai né. ser achado. Mas em geral, o que eu vejo é que o consumidor, ele acha que tá comprando do Magalu, por exemplo, né. Acha que tá comprando da Americanas, do Submarino, ou seja, ele tá comprando ali porque ele confia na marca Sim. da loja, né. Sim, e assim, ele paga mais caro às vezes do que numa loja por comprar ali. Exatamente, e tem certeza que se, sei lá, chegar com defeito vai ter troca, né, vai ter Sim, reembolso sim, eventualmente. exatamente, Aham. exatamente. E os marketplaces hoje eles têm muito mais estrutura, né, eles cobram caro,
cobra, mas eles trazem um tráfego que às vezes, para uma primeira compra, você vai gastar muito para conseguir, Sim. Eu né? já ouvi, assim, faz um tempo, mas eu já ouvi de cliente coisas do tipo: "Ah, por que que eu vendo na minha loja não vendo na loja própria e vendo no marketplace?". Uhum. Então o problema não é o produto nem meu preço, o problema é nas campanhas. Isso faz tempo que É. que eu não escuto, mas eu Uhum. escutava bastante. Acho que hoje talvez, de tanto a gente falar, a gente, o mercado, já tem essa consciência, né, de que lá simplesmente eles têm o shopping lotado. E Exatamente. a tua loja é a coitadinha ali, às vezes, no meio do É, deserto, que não tem ninguém passando. exatamente. E assim, você tem que. São estratégias complementares, você não pode focar lá só no No marketplace. marketplace. O marketplace hoje ele já tem muita ferramenta, ele já tem ferramenta de anúncio, já tem. O Mercado Livre, você já pode anunciar dentro do Mercado Livre, você pode anunciar dentro da Shopee, você pode fazer o Uhum, teu marketing lá também. uhum. Mas assim, você tem que ter a tua loja própria, porque amanhã ou depois ele pode mudar uma taxa, inviabilizar E o teu vai negócio. Que, aliás, aconteceu muito com o Mercado Livre há uns anos atrás, que vendia muita coisa de artesanato, por exemplo. Uhum. E aí agora, depois que mudou a questão do frete, né, do prazo de entrega, quebrou muito pequeno Quebrou. negócio, Quebrou. A né, de Shopee foi a última. personalização, É. pessoal que fazia coisas que você tem que ter o pedido primeiro para depois confeccionar, esse pessoal todo É, saiu não, isso fora, aí né. cada vez mais está. Os marketplaces eles estão passando por um cenário de entrega, uma competição para ver quem entrega mais Relâmpago, rápido. né. Uhum. A Shopee agora também. A Shopee você tem um tempo de entrega, você vendeu, você tem que postar no dia no dia que você vendeu ou no próximo dia. Seguinte, E aham. tem até umas horas, dependendo até tal horário, você tem que Ah, postar no mesmo dia. Então, assim, eles tentam trazer. Você tem ainda a opção para você colocar tempo. esse tempo, né, de preparo ou tempo de confecção, Uhum. mas assim, a intenção deles é uma competição um com o outro, né? Então Entendi. eles querem trazer a velocidade na entrega. Tanto é que acho que uma das estratégias dos marketplaces, hoje o Mercado Livre já tem isso, a Shopee já tem isso, é você ter a venda local, né? Você Aham. fazer uma venda ali que o cliente ou aquele vendedor que está ali, que está mais próximo de fazer a entrega, tem Uhum. preferência, Hum. né, para eles conseguirem entregar rápido, né? Entendi. Então vamos pegar aqui, a gente está na região de Curitiba, vendeu lá no Mercado Livre lá, por que que ele vai pegar alguém que está no Rio de Janeiro que ele Sim, vai ter que fazer faz esse transporte? sentido, claro. Transporte é caro para o Mercado Livre, Claro, né? claro. Então ele tenta entregar um vendedor que está aqui porque ele vai entregar no mesmo dia, Boa. né? No mesmo dia ou no Uhum. dia seguinte. Já tem a entrega rápida lá no Mercado Livre, né? Que entrega no mesmo dia. Isso é bom para o consumidor, mas enlouquece o lojista, né. É. Não, o empresário hoje ele tem O que empresário, estar o coitado. tempo inteiro ali, porque é maluco o negócio, É assim, legal até da gente falar que tu tem uma loja virtual, né, tem. com a tua esposa, enfim, tua família. É a tua segunda loja? Que eu lembro que É, você trabalhava com um setor, uma aham, categoria, né, de produtos, agora você sim, tá sim. é o É o segundo segundo, é o é a segundo. E segunda assim, categoria. até aquela coisa, às vezes a gente pensa, mas a gente tráfego não conseguiu fazer a loja dar certo, uma loja. Como É não? muito não, a segunda loja não serve, mas a primeira inviabilizou, Ah, porque muitas, não, às mas vezes a venda online inviabiliza, exato. E era um né? produto complicado Sim, também. sim. E o produto que a gente tá vendendo hoje é coisa para beber, papinha, Uhum, cereal, coisa que você acha no mercado. uhum. E assim, tô falando que tá dando muito certo, a gente tá vendendo muita coisa. Por quê? Porque a pessoa acha no mercado, acha, mas em cidade grande. Certo. Mas em cidade pequena ela não acha. Não tem. Não existe. A gente Uhum. vende muito cereal para beber, que é cereal sem açúcar, da Nestlé. Vende por quê? Porque a pessoa não acha. Não tem no E a gente interior. começou por aí. A gente começou não achando para o nosso filho, Uhum. Ah, né? A é? gente não achava o produto. Então a gente falou: não, a gente não acha. Em própria Curitiba a gente não acha, vai ser muito difícil. Vamos começar a comprar esse produto Nossa, e vender online. E daí que eu falo que tu muitas vezes identificou oportunidade. muitas vezes não é o preço, porque a gente vende um produto muito mais caro do que no mercado. Tá, É bem mais caro mesmo do que você acha no mercado. Só que não tem, a pessoa não tem e a pessoa compra online. E na entendi. necessidade, ela Você compra. paga.
Ela compra. Fala o nome da tua loja, nem eu sei. Float Kits. Float Kids? Isso. E tu tá em marketplace também, né? Estamos no Marketplace. iFood, já entramos em iFood também. Não, e só pra. Ah, é? Não sabia, Não, parabéns. o iFood é bem interessante, É, é um né? negócio local, assim. E, como eu falei, todos os marketplaces hoje você tem a oportunidade de fazer anúncio, expandir tua loja, expandir teu negócio. Né? Ele vai te trazer, né, o tráfego pago, ele te traz a conversão ali para sua loja física ou sua loja online, mas o marketplace é uma estratégia complementar, né? Você Uhum, sabendo montar o preço, que acho que esse é o grande problema, uhum. sabendo trabalhar com o preço ali dentro, né? Isso é uma coisa que eu já falo para alguns clientes. Não tenta entrar em competição ali dentro com preço, porque você não vai conseguir. Tá, Pega, sempre o pessoal vai baixando. você vai pegar ali, você vai pegar grandes redes, você vai aprender É. pegar. Como Isso é é que uma tu coisa que vai eu aprendi. concorrer? Às vezes no Mercado Livre o cliente vende abaixo do preço do custo para ficar fazendo Hum, venda e tentar subir no posicionamento. É uma estratégia que funciona, mas às vezes para o empresário que já tem um negócio, que já está uhum, sufocado pelo uhum, imposto, por outras coisas, né? Não adianta tentar brigar. Vende teu produto, coloca teu preço, né? uhum. Entrega certinho, cumpre o prazo certinho, você ganha um cliente. Aham. Né? Daí, esse cliente provavelmente, quando ele te achar lá, você mandou um flyer pra ele, ele vai procurar você na rede social, Sim. ele vai te procurar no Google, ele vai passar a te seguir, E a né? questão da venda saudável, né? Que às vezes o empresário não fica de olho se essa venda faz sentido para mim, Uhum. porque também que adianta tu fazer volume e não ter margem, né? Para o É. pequeno negócio, ok, para grande varejo, para Netshoes, dá prejuízo para não sei quem, é outra coisa, mas dia a dia nosso, assim, Sim, não adianta ter quantidade de real, venda e não ter lucro, não né? ter Então você tem lucro. que. Por isso que tem que ter essa estratégia complementar, porque se uma Shopee e o Mercado Livre amanhã eles resolvem tirar, Uhum, você tem que ter a tua loja lá. Só que você uhum. já está formando tua clientela, né? Então é um Sim. trabalho conjunto. Eu sempre falo, principalmente a loja online hoje, é importante estar em marketplace? É. Se você tiver margem para trabalhar ali, tem que trabalhar. Nem que Uhum, seja uma margem menor que você ganha no teu site, uhum. mas você tem que estar lá, Sim. porque aquele produto ele vai girar ali, vai te dar cliente novo, você fazendo uma estratégia de Google, uma estratégia de meta boa para o teu site também, uma coisa vai complementando a outra, E né? a Uma coisa estratégia segura de a outra. fidelização, né, É, para o cliente voltar para esse custo que você é, teve se diluir, né. fidelização acho que é a palavra, assim, você tem que fidelizar o cliente, porque É. o tráfego custa muito caro. Uhum. O tráfego cada vez mais custa caro. Cada vez mais tem competição, cada vez mais todo mundo anuncia. Então, para você conseguir um cliente é tão difícil, por que você vai perder ele, né? É a mesma coisa numa loja física. Passou um cliente na Claro, frente da tua loja, claro, se você tratar ele mal, ele não vai voltar. claro. Né? E é tão difícil, às vezes, um cliente entrar numa loja, Sim. né? E aí entram as outras estratégias de marketing, né, por isso que a gente Sim. trabalha tão junto, porque é esse mix mesmo. Assim, a gente falou de e-commerce e marketplace, muito me agrada, assim, porque, né, eh, tem muita gente interessada nesse tipo de conteúdo, mas a gente também, voltando um pouquinho, né, falar dos outros segmentos, que às vezes é, sei lá, B2B ou é só reconhecimento de marca, ou geração de leads, tem tantas outras estratégias que não Sim, só a sim. Muitos venda. negócios, né? Que daí eu queria te perguntar a clássica, né. Eu tenho um dinheiro X, eu sei que o ideal é são estratégias complementares, mas Google ou Meta para o meu dinheiro X, que só dá Então, para um? é uma dúvida que é bem comum e, assim, na realidade, né, seria ideal eu não sair em tudo. Mas a gente sabe que a verba é curta, né? E às vezes a gente precisa começar por algum lugar, né? Então, o que eu sempre falo para os clientes? Tentar entender bem o teu negócio, né? Aí entra o gestor de tráfego que ele vai auxiliar qual ferramenta que está funcionando melhor para cada setor. Né? O setor de construção, o setor de imobiliário, o Meta está funcionando muito melhor. Né? Uhum. Como eu falei da minha experiência atual, o Meta está funcionando muito melhor. Porque ele entrega, às vezes, uma imagem, ele entrega uma apresentação, uma arte que você já entende um pouco melhor o que você está Para gerar buscando lead para imóvel. para gerar lead para imóvel. Uhum. Mas existem alguns negócios, por exemplo, para e-commerce, o Google às vezes está funcionando melhor, né? Porque ele já tem algumas campanhas que já se automatizam, já entra com o Google Shopping, já faz tudo, então ele já está vendendo melhor.
Não que o Meta não venda, mas você tem que Se tentar, tiver que escolher. você tem que tentar entender, né? Uhum. Tem negócios, às vezes, que o TikTok vai vender melhor. É mesmo, a gente nem falou das outras mídias, É, mas a gente tem cliente anunciando em LinkedIn que faz todo sim. sentido. Um B2B, como foi o caso, Sim. é muito mais fácil você anunciar no LinkedIn, que você já tem uma segmentação maior, do Uhum. que às vezes no Meta ali, que você às vezes é mais amplo. Então você tem que entender, você tem que tentar entender o teu negócio, né? Por isso que é bom um gestor de tráfego, porque ele vai ajudar a você saber qual ferramenta é melhor no momento. É porque tu tem que entender do teu negócio e de como funcionam as ferramentas, do tipo, o Uhum. LinkedIn você pega as pessoas por cargo. Sim, Então, se a tua venda, a tua persona é por cargo, né, de é, repente LinkedIn, TikTok, meta interesse, assim por diante, né. sim, você tem que tentar entender o complemento, porque assim, é claro, você vai começar por um lugar e depois você vai testando outras ferramentas. Sim, tu consolida primeiro aquela tua verba Exatamente, ali, depois exatamente. Um cliente B2B, muitas vezes, um TikTok para um cliente B2B, eu não vejo uma função hoje, uhum, sim, principalmente para anúncio. sim, Mas se você vende roupa, se você vende alguma coisa que seja mais uhum, fácil, né, de vender mais varejo mesmo, uhum. ele funciona muito bem. A gente até falou de TikTok, e esse vídeo com certeza vai ter tráfego durante tempo, porque às vezes tem vídeos que a gente tem no YouTube de 5 anos atrás que recebem comentários. Então, só para botar uma linha do tempo aqui, a gente está em maio de 2025 e a gente está com essa chegada do TikTok Shop, Uhum. né, no Brasil. Você acha que vai revolucionar como tão Eu acho que vai mudar bastante coisa. tu Acho acha que que é um novo ambiente, tipo um Mercado Livre da vida? assim, a tendência que eles esperam é ficar ali entre o Mercado Livre e a Shopee. Eu Uhum. acho que ele vem forte, assim, acho que Magalu, esses outros, assim, eles vão perder muito espaço, porque o live shop é muito forte, né? É uma coisa que o brasileiro ainda não tá acostumado, mas lá fora, até às vezes você vê uns videozinhos chineses, Sim, eles são uma campeões máquina. nisso. E você pega uma Shopee, eles sempre tentam empurrar você para fazer live, para você fazer vídeo, porque o vídeo vende melhor. Vamos Uhum. pegar o Instagram hoje em dia, mais vídeo, você para às vezes para ver mais vídeo do que foto. Aham. Então eu acho que essa é a tendência, né? O TikTok, ele, com vídeo, ele vende melhor e eu acho que vai vir com muita força, assim. Quem tem e-commerce, quem tem negócios, assim, que às vezes não tem nenhum negócio, né? O próprio TikTok você já consegue fazer tudo por ali. Acho que é uma tendência que tem que ficar de olho porque já tá ativa aí, já dá para começar a fazer. E saber que tudo muda, né, porque as redes Uhum. sociais, às vezes, elas ficam estigmatizadas por um tempo, Uhum. tipo: o Instagram é rede de comida". Hoje em dia ninguém mais lembra que o Instagram era estigmatizado como Sim. tirar foto do prato, né, e era É. assim que era no início, tinha que falar para os clientes que não era uma rede só de gastronomia. E Uhum. o TikTok ficou estigmatizado pelas dancinhas. Mas quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vê grandes marcas, inclusive tem B2B, falando dos seus produtos no TikTok, Sim. numa outra pegada, uma pegada mais Uhum. séria, mas mantendo a coisa da informalidade, certa informalidade e tempo curto, né, coisa rápida. Aham. Mas eu mesmo tive que me render a esse estigma do TikTok, porque eu tinha um pouco de Sim. preconceito, falava para os clientes que não fizessem, hoje em dia tem muito cliente que, ao contrário, eu digo Uhum. que faça correndo, né. É que o anúncio no TikTok lá para um B2B talvez ele não seja tão interessante, mas você tem que estar Exato. lá organicamente. Uhum. Porque organicamente, você é uma rede social muito vista. E de descoberta, né. Exatamente. Então, assim, você precisa estar lá. Às vezes até você vende uma máquina pesada, industrial, mas às vezes ela gera curiosidade, Aham. né? Pode não atingir 100% do público que você quer, né? Você não tá pagando para estar ali. Sim. Mas assim, você e aí vai chegando, as pessoas vão conhecendo, e uma hora você vai atingir o teu público.
Ou então tu vai fazer construção de marca, fortalecimento de Claro. marca, que é outra coisa que às vezes as pessoas não entendem, por exemplo: mas eu nunca vou vender pelo TikTok". Mas não é só sobre vender, né, é Uhum. sobre fazer a marca forte, que é o Sim, que vo sim. que não vai te ajudar nessa venda, mas vai dar um respaldo para esse outro trabalho Uhum. aqui, tudo é É, eu base. acho que todo mundo da área comercial, todo vendedor sabe, né, que se você chegar num cliente, o cliente já conhecia a tua empresa, mas é muito mais fácil Muito vender. mais fácil, Já ganhou claro. metade do negócio ali. Sim, Agora, e isso que você falou, é o reconhecimento marca, você já conheceu, você está presente, sim. né? Porque se você não tiver presente, o teu concorrente vai estar, né? E marketing de influência, Eliezer, que os teus clientes, eu sei se não é não atua Uhum. exatamente angariando, né, influenciadores, né, isso, mas ajuda no tráfego pago? Como que Ajuda. você vê Ajuda, assim. Eu isso? vejo que o marketing de influência hoje em rede social eu acho que é o mais forte, assim, tanto organicamente como pago. Ele você patrocinar um post de um influenciador, né, uma collab, Uhum, eu acho que traz muito resultado. Porque ele vai mostrar para o teu público, vai mostrar para o público daquele influencer, e a rede social é feita de pessoas, né? Para pessoas, uhum, então é muito mais fácil você ter alguém vendendo o teu produto, uma pessoa certificando a qualidade do teu produto, né? uhum. Isso ajuda. E às vezes o empresário não consegue, né? Uma outra coisa que tem muito em alta que eu vejo é o marketing voltado ao fundador, Ah, né? sim. Que é uma coisa que vem muito. Você vê o a Havan, outras Sim, o empresas cara estão da trazendo, CIMED, a e isso assim dá muito resultado, né? uhum. Mas às vezes a gente sabe que não é todo empresário que tem tempo e tem disponibilidade Sim. e consegue também ficar gravando. Então acho que os influenciadores, eles trazem muito dessa bagagem, né? O saber falar, o saber vender, a forma de você conversar com esse público online, E né? humanizar também, né. Humanizar, você humaniza o teu negócio e você fazer um patrocínio disso já ajuda muito, né? Você traz essa bagagem, em vez de ficar fazendo fotinho, uma Sim. arte fixa, Sim, alguém alguém falando falando, e eu acho que é muito usando e importante. demonstrando, Acho que é muito mas importante. tu vê também esse movimento mais do influenciador de nicho, que ou dos Sim. grandes, assim, É, como os é que você micros, tem? grandes hoje em dia, a maioria deles, eu acho que ou eles cobram muito, ou a maioria tá partindo para vou vender o meu próprio É negócio, verdade. né? Não preciso ficar vendendo o negócio dos outros, vou montar meu negócio e vou ganhar dinheiro com ele. Né? Aham, Os grandes estão indo para esse lado. E eu acho que os micros influenciadores é onde que você consegue, às vezes, com um produto, ou oferecer lá, um restaurante oferece um voucher, alguma coisa assim, você pega um consegue. público mais quente, Você né. pega um público mais quente, você pega um público mais próximo, parece uma coisa mais real também, né? Porque às vezes Uhum. aquele grande influenciador da pessoa, eles pagaram pra ele lá, né? Sim. Agora uma pessoa ali mais local, às vezes, né? Muito Uhum. influenciador local, que ele já tem um público ali. Esses micro-influenciadores para negócios locais é excelente, né? Porque aí vai juntando, né, já ouvi falar com mais o fulano Uhum. falando, mais um videozinho no TikTok, porque também a lembrança de marca, ela nunca vem na primeira exposição. É isso que eu Sim. falo, você tem que estar em muitos lugares, em muito conteúdo, em diversos formatos, em diversas redes, porque doce ilusão achar que as pessoas veem um post patrocinado e vão lembrar da Sim. marca, as pessoas nem sabem de quem É que era muita o coisa, né? anúncio, Muito né. conteúdo, muita rede social, então se A você gente não tá é cada vez fácil, mais né? distraído, né. Sim, sim. Chamar atenção não é fácil. Eli, quando, a gente tá ali se, né, aproximando do final e tal, mas eu queria fazer uma pergunta para ti. Você falou em determinado momento a respeito de métricas, né, a respeito de indicadores, falou do Hum. ROI, falou do custo de aquisição de cliente, tal, tal, tal. Eu queria falar um pouquinho da importância de um CRM, uma planilha, mas de Uhum. preferência um software de CRM, né, para dar respaldo, dar base, dar, dados para tomada de decisão, enfim, do gestor de tráfego. Eu acho que deve ser muito desafiador quando vocês têm que demonstrar o resultado para uma empresa que não tem
indicadores, não tem Uhum, levantamento de dados, não tem histórico. Perguntam muito para nós, só para deixar claro o viés da minha pergunta: "Ah, tá lá os números que o gestor de tráfego me apresentou, mas isso é bom ou é ruim?" Aí você fala: "Depende", né. uhum. Não é que você está devolvendo para o cliente, mas explica um pouquinho sobre isso, assim, porque se é um marketing orientado para vendas, então também tem que ter indicadores de resultado. Uhum. Então, queria que É, você você tem que tentar rastrear tudo, né. O marketing digital é diferente de um marketing na televisão, né, você uhum, consegue rastrear, você consegue fazer esse rastreio. E o CRM eu acho super importante, né, porque é aquela coisa, a gente que é gestor, a gente ouve muito disso, né, a gente às uhum, vezes faz, vamos pegar um anúncio no Meta, né, uhum. que a gente direciona direto para o WhatsApp do cliente. Aí a gente fala: "Olha, aqui a gente registrou 10 conversas iniciadas no WhatsApp". É O cliente: verdade. "Não, mas não chegou a isso, Aham, que chegou só 2". aham. Só que as outras, às vezes a secretária não notou, às vezes não, realmente o cliente só deu um oi, mas eles não têm uma mensuração do que realmente acontece. E isso daí, quando você passa um feedback que não está funcionando, o que o gestor de tráfego normalmente vai fazer? Ele vai tentar mudar o Mudar a público. campanha. E Ah, às vezes foi por causa de uma base suja, de uma mensuração incorreta ali por parte do cliente, uhum, você acaba mudando a campanha e perdendo o público que estava funcionando, uhum, né? Então, qual que acho que é a importância do CRM? Vamos pegar lá uma linha de tempo ali, um cronograma, né? O uhum, cliente ele vai fazer o anúncio, aí a gente vai mandar para o WhatsApp. uhum. Se ele não tiver um CRM para mensurar isso, ele já perdeu o dado ali. Mas Tá. se ele tiver um CRM, ele já vai mensurar que esse cliente entrou pelo WhatsApp e ele vai acompanhar esse cliente ao longo do processo de compra dele. E ele vai saber quantas mensagens iniciadas ele precisa para fazer uma venda. Exatamente. E ele vai saber realmente se aquele anúncio, ou se aquela campanha, ou se aquele investimento Uhum, tá chegando lá no final e comprando, né? Porque a uhum. maioria chega só no contato. A maioria consegue registrar, às vezes, O na contato. planilha, no bloquinho ali, o contato. Olha, recebi tantos contatos. Mas beleza, quantos desses contatos realmente se fecharam? Né? E daí você tem aquele. E os Qual que o não valor. fecharam, por É, quê? exatamente. Quais vale a pena tentar resgatar? Uhum, Porque se o exatamente. cliente não fechou por um motivo, nem adianta pôr mais energia nele, mas se Uhum, ele não fechou naquele momento por algum motivo que eu posso construir ao longo do sim. tempo. E às vezes o CRM ele dá muito mais informação do que às vezes o empresário, ou às vezes desconhece, às vezes coisas do próprio negócio, né? Sim, Às vezes olha, esse produto não está vendendo por causa que a maioria dos clientes tem essa dúvida. exatamente, E Elias. às vezes ele não passou isso para o gestor de tráfego, ou o próprio comercial dele não sabe Não responder, sabe. né? Então você tem que ter esse acompanhamento, saber de qual, se é do Meta, se é do Google, se é pelo WhatsApp, se é por e-mail, se é por eh, panfleto, ele tem que saber, né. Que é historicamente você vai coletando dados e vai sabendo: "Olha, esse produto não vende na primeira conversão. Ele tem Sim, um tempo de maturação e um ciclo de venda de 1 ano". Às vezes a gente vê quanta sim, coisa, sim, né, que a sim. gente vê que o Ah, um fechamento até 2 sim, um anos, imóvel, né, por exemplo, às por vezes o cliente ele não exemplo. compra não Ou na hora, até ou até, né. né, Ele não experiências, compra na enfim. hora, você precisa ter esse CRM, porque eu vejo, assim, dos clientes que eu faço, que tem o CRM e Uhum, tem toda essa mensuração completa, uhum. até o cliente que não tem, ele trabalha no escuro. É, né. O cliente que tem, vou dar um exemplo de uma construtora aqui. Aham. Ele tem toda a mensuração, ele sabe que o cliente entrou pelo WhatsApp, e até uma vez ele me falou: "Olha, esse anúncio aqui, a cliente me ligou e comprou 2 imóveis". Era um imóvel para investidor, né, um imóvel, Tá, estúdio mais barato, mas ela foi lá e comprou 2 e ele sabia exatamente o anúncio que ela tinha comprado desses 2. tá. E daí a gente vai entendendo qual criativo que funciona, Uhum. não para clique, não para quantidade de Mas contatos, para mas para venda. venda. Porque você sabe a Perfeito. receita que aquilo deu no final. Porque é o dilema, né, mais É, leads, menos qualificados ou menos leads, mas mais exatamente. qualificados? Exatamente. O CRM dá várias outras informações, né, que o Uhum. empresário precisa, né. Você não pode trabalhar no escuro sem saber o que o teu negócio rende, onde que você investe, onde você
pode investir mais. E eles mensuram muito, eles enxergam muito o resultado do gestor de tráfego pela entrega de clique ou pela entrega de lead, que seja, Uhum, mas não é sobre isso, né. Você até uhum. falou esses dias numa reunião: "O nosso trabalho é entregar o lead É, qualificado, com potencial de sim. fechamento", né, Levar o cliente que tem interesse, né? que tem Porque a compra ali, interesse. do interesse à venda é um caminho muito longo, né? Sim, Existem e que muitos fatores que podem inviabilizar essa venda, sim, sim. né? E hoje o e-commerce você consegue rastrear tudo, então é muito mais fácil você fazer. Então eu acho que o empresário que não tem um e-commerce, mas que ele depende de lead, ele depende de fechamento, ele depende de reserva, Cadastro, aham. ele precisa tentar rastrear o máximo possível. Porque Uhum. quanto mais informação ele tiver, mais fácil vai A ficar tomada de a tomada de decisão. decisão. Isso Exatamente. é curioso, né, a gente está na era da IA, todo mundo falando de Uhum. inteligência artificial e automação, e eu acho que a maioria das pequenas empresas no país não tem CRM ainda, né, É, e aí não toma decisão baseada em dados, que é a riqueza que a gente sim. consegue É, desse eu vou até mundo citar um digital. exemplo não é meu cliente, mas ele é Uhum, cliente de um parceiro meu. uhum, Ele ele é ficcionado por IA, então, assim, ele hum, estudou muito IA, ele tem um negócio de venda de notebook. tá, E ele montou um sistema dentro do site dele, que o Whats, quando entra, ele já entra numa IA ali que vai vendendo para o cliente. E ele já está vendendo um computador, vendendo notebook sem interação humana. tá, Então o cliente acha que está falando com uma pessoa, tá, mas ele já vende assim para a própria inteligência artificial, já faz essa venda para ele. uhum. Mas como que ele conseguiu isso? Ele rastreia tudo, ele entende tudo, ele sabe exatamente, porque ele falou que teve muito tempo para ele conseguir adaptar Sim, para chegar essa nisso. inteligência artificial para chegar, porque a resposta sobre as dúvidas do notebook ali, ele tem Ele que tem que ter, ter tudo na base de ele tem que ter dados. na base de dados. Então, se ele não tivesse essa mensuração, esse acompanhamento ali, Uhum. não estava funcionando. Sim, e em algum lugar ele tinha esses registros, num Exatamente. software, num CRM. Uhum. Boa. Eli, eu e tu, né, bom, a gente já conversou quantas horas nesses 15 anos e É, passou uma hora aqui voando, então tenho que encerrar, me despedir, te agradecer. Mas antes, tem o recado final, né? O que você quiser. Então, fale aí sobre, sei lá, um recado para a audiência que você gostaria de deixar agora no final. Pode ser em relação à gestão de tráfego, pode ser em relação à gestão do negócio, fica à uhum. vontade. Eu acho que para os empresários, para todo mundo, assim, primeiro, não ter medo de investir, de procurar informação, né? Saber conhecer o seu negócio, conhecer, perguntar. Gestores de tráfego tem um monte por aí, tem os bons, tem os ruins, né? Eu sempre tento, até eu já conversei com você a respeito disso. Acho que a principal coisa que, eu acho que o empresário tem que buscar é um gestor de tráfego que entenda um pouco do mercado. Uhum, Porque gerar clique, gerar lead, qualquer um gera. Mas uhum, às vezes entender um pouco do mercado, saber como que esse mercado se comporta, saber como que o cliente se comporta, é eu acho que é verdade. muito importante, né? Eu acho que É. esse que é a principal coisa, é você saber os caminhos e pesquisar, né? Ter um pouco de informação, não chegar tão cru, né? Sim, isso é o bacana da internet, né? Você Exato. pode, antes de consumir ou contratar, Uhum. pesquisar O minimamente, YouTube tá né? aí, né? Cheio de vídeo, tem muita Sim, informação, muita gente boa, muita gente que às vezes é só caça-clique, mas tem muito profissional bom que grava é vídeos verdade. bons, né? É verdade. E isso é a máxima do empreendedorismo, acho que desde sempre, né? Para você mandar fazer, você tem que saber fazer. Não mais na profundidade, porque é impossível, mas como você disse, conhecer minimamente ali sobre o Uhum. que você está pedindo para o gestor de tráfego também Exatamente. ajuda, né? Exatamente. E entender que o gestor de tráfego também não faz milagre, né? É Não dá ótimo. para transformar E nada, assim, a empresa
uma Tu potência do nada, tu né? é É de um conjunto. tráfego. Eu gero lead, né? Às vezes, o gerar venda, às vezes passa por várias etapas, passa por um comercial. Ele tem uma frase boa que é: "Não tem marketing bom que salve produto ruim". Exatamente. Aí depois eu já ouvi também: "Não tem marketing bom que salve vendedor ruim". Aí eu não gosto tanto, porque gera, alimenta o conflito entre Uhum. marketing e vendas, que eu acho totalmente Não, improdutivo, né. são importantes um pro outro. Então eu gosto do "não tem marketing bom que salve produto ruim", né. É, Então, exatamente. querido, Obrigado. obrigada por você ter vindo. Vem cá, deixa para o lettering aqui, quem quiser entrar em contato contigo, onde que te procura, onde que você prefere. E acho que vale também para o lettering, a tua loja virtual de novo, porque, Uhum. né, o pessoal que tiver criança, até que faixa etária tu tem produto? Então, a gente está trabalhando a princípio com criança de todas as idades, Ah, né? tá. Porque a gente tem, por exemplo, cereal, Nescau, Ah, é que eu né? achei que era mais Nescau. fralda, eu lembro de tu Não, falar, né. a gente tem uma linha mais para bebê, né? Tá. O site é www.floatkids.com.br, FLOT, TKIDS. é float sem o A, é FL. Float, FL, agora eu me perdi no negócio. Mas deixa, acho que embaixo, dá Deixa para na deixar, legenda, deixa na legenda mais perfeito. fácil até para a pessoa clicar, porque É que no teu ah, navegador já sim, tá lá registrado. e assim, as pessoas já nem já pega direto, clica no link, né? É um Tá, nome que tipo é complicado, né? tá, beleza. Mas tu estava falando, tem a linha aqui do bebê e tem a linha Tem a linha maiorzinha. bebê e tem a linha criança já um pouquinho mais velha, né? Já, Tá. tipo um cereal, alguma coisa Hum, assim, a gente tem também, né? boa. Temos cereais novos da Nestlé que estão entrando agora, que já Hum. estão lá no site. Opa, merchan, é isso aí, vamos É. levar tráfego para ti, se Deus quiser. E para te achar como gestor de tráfegos? Pessoa de tráfego pode entrar, acho que em contato com o meu WhatsApp, né? Uhum. Acho que é o entendimento mais rápido, né? Tu Mais sabe fácil. teu Whats, ele Eu é sei meu número, ainda sei meu. E muita gente não sabe o próprio número, né? Muita gente sabe, as não se pessoas falam: "Eu disca, não né? ligo para mim". Aham. Exatamente, exatamente. Então é 41 99157 4989. Beleza, a gente deixa no lettering também. Obrigada, querido. Obrigado. Prazer ter você aqui. Gente, eu falei que era imperdível, falei que todo gestor, todo líder, todo empreendedor que nos acompanha tinha que assistir esse episódio. Então, inscreva-se no canal, deixa teu like, deixa tua dúvida, os comentários eu encaminho para o Eliezer, ele com certeza vai te responder. Obrigada, né, por nos acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.